Salve meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, sem mais delongas, estamos com Douglas Baggio, atacante do CRB, ponta, falso 9, muitas funções em campo. Pra gente bater esse papo, primeiro Douglas, obrigado por ter aceito o convite. A gente tá voltando assim pro YouTube e aqui a gente tá à vontade mesmo, pode falar palavrão, a gente tá muito tranquilo aqui e também não tem muita limitação de tempo não. Eu falei até com o Albino isso da outra vez, que é um momento que o jogador vem falar com a gente mais tranquilo mesmo, não tem aquela formalidade de TV nem nada. E aí a gente sempre começa as entrevistas perguntando um pouco da carreira do jogador, como é que surge o Douglas Baggio. Primeiro, Baggio é sobrenome mesmo, é apelido, como é que é isso aí? Primeiramente, né, agradecer o convite, né, muito obrigado. Vai ser um prazer estar aqui no seu canal para falar um pouco do Baggio, do Douglas, né, falar um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar mostrando esse meu lado. E falando sobre meu nome, né, foi uma promessa do meu pai na Copa de 94. Foi uma promessa ali, onde o Roberto Baggio foi para a cobrança ali. Ele fez a promessa se o Baggio perdesse o pênalti, o próximo filho dele ia se chamar Baggio. Minha mãe não gostou muito, minha mãe queria que fosse Douglas. Aí teve aquela briga entre os dois, aí ficou Douglas Baggio. Então foi mais homenagem mesmo ao Roberto Baggio. E eu jurando que o cara ia falar, não, é descendência italiana, isso É nada. É mais homenagem mesmo, mais a promessa. E aí eu- eu fui e botei nas minhas filhas, né? Minhas filhas botei o Baggio nas minhas filhas, nas minhas duas filhas. Da Itália para Pernambuco, para Recife, né? Ô Douglas, mas conta pra gente como é que foi o início de carreira. Você é pernambucano, né, Isso. de Recife. Como foi que você saiu de Recife, com qual idade, pra onde você foi e como se desenhou sua carreira até agora? Cara, eu comecei no futsal do Santa Cruz, né, em Recife. Aos 5 anos já comecei a minha história no futebol. Meu tio me levou para fazer um teste no futsal do Santa Cruz. Acabei ficando no teste. Daí fiquei até os 12 anos lá, entre futsal e campo. Aí, aos 12 anos, tive a oportunidade de jogar uma final do Pernambucano contra o Sport. Daí teve um empresário que estava no jogo e gostou do meu futebol. Acabou o jogo, ele me chamou para conversar, chamou meu pai também para conversar. E consegui um teste para mim lá no Fluminense. Aí fui pro Fluminense do Rio. Fiquei um mês no Fluminense, mas não passei no teste. Não passei no teste, chorei pra caramba, não passei. E só aos 13 anos, não passei no teste. Depois dali do Fluminense, fui pro CFZ do Rio. Fiquei um mês no CFZ, aí teve a parceria CFZ e Flamengo, né? CFZ, que é o Que é o projeto do Zico, né? do Zico. Aí o Zico foi pro Flamengo nessa época também, só que ele tinha um clube, né, que era o CFZ. Aí nessa parceria entre CFZ e Flamengo, eu acabei no Flamengo. Aí fiquei aos 13 anos até os 20 anos, fiquei no Flamengo. Chegou a jogar profissional Cheguei, ainda, né? cheguei a jogar no profissional. Ô Douglas, e como é que você jogou no Horizontino, Botafogo, como é que foi o convite para vir pro CRB? O que é que você já conhecia do CRB? O que foi que fez você aceitar o convite para vir jogar aqui? Já na segunda temporada agora, Sim. inclusive, né? Cara, eu joguei no Horizontino, Botafogo de Ribeirão, já joguei contra o CRB, né? Já fiz gol aqui, já fiz gol ali em Novo Horizonte já contra o CRB. Já tinha recebido algumas propostas já do CRB antes, né? Mas acabou que teve outros clubes que teve interesse, eu acabei indo para outro clube. Mas no ano passado, né? Eu tava no Botafogo lá e o Ari me ligou. Eu não pensei duas vezes, aceitei o convite e para mim foi uma escolha muito boa. Tive um ano, assim, não foi um ano, mas foi um ano que eu cheguei, joguei titular, tivemos a Copa do Brasil. Então foi um ano ali que foi meu primeiro ano ali no CRB, mas me senti em casa já quando eu cheguei. Os jogadores me abraçaram bem também, o grupo é muito bom e eu me senti em casa. O Albino falou pra mim na entrevista que tive com ele que jogando contra o CRB era uma coisa que se comentava assim, meu irmão, jogar no Repelé contra o CRB é ruim, é um jogo difícil, por conta do ambiente da torcida e tal. Com o seu grupo, quando você estava no Botafogo, no Horizontino, você também ouvia isso? Você também tinha essa sensação? Cara, era sempre difícil jogar aqui contra o CRB. A atmosfera do torcedor, né? Ali, o campo também, e o ambiente. Então era sempre difícil de jogar contra, né? E agora também jogando pelo CRB, eu vejo que quando os times vêm jogar contra a gente, sofre um pouco.
A gente, na nossa casa, no passado mesmo, a gente Sim. fez uma campanha na Série B ali dentro de casa que foi surreal, né? Eu acho que dificilmente a gente perdeu ali na Série B. Teve uns jogos que a gente perdeu, mas pouquíssimos jogos, eu acho, assim, da Série Foi. B. A gente era muito forte dentro da nossa casa. Eu vejo que o fator casa nosso é muito forte. A torcida, quando o time tá bem, a torcida empurra o time. Então isso é muito importante. E mesmo esse ano, o CRB começou a Série B mal em casa, né? Tava Sim. indo melhor fora, mas agora já conseguiu emplacar uma sequência de vitórias justamente com o apoio do torcedor, né? Claro, e eu acho que isso é fundamental, né? Torcida empurrando ali o time. A gente vê que quando a torcida empurra o time ali, a gente começa a botar pressão nos adversários, os adversários sentem também. Sim. Você vê o jogo contra o Vila Nova mesmo, nosso primeiro tempo, nossos 20 primeiros minutos foi surreal. A pressão que a gente colocou ali contra o Vila Nova, então o torcedor vindo junto com a gente, isso é uma maravilha. O Douglas, no ano passado você fez 35 jogos pelo CRB, marcou 4 gols. E nesse ano, né, a gente ainda está encerrando julho agora, Sim. nesse dia da gravação. Você já fez 35 jogos e marcou 7 gols, né? Qual a avaliação que você faz da sua temporada de 2026 pelo CRB? Cara, ano passado foram 5 gols, né, que você falou? Foram 4. 4 gols, né? 4 gols. Assim, não foi um número de gols que eu não almejei, eu almejei mais gols, né? Acabei não fazendo mais gols, mas eu vejo assim, eu sempre quando vou nos clubes assim, na minha primeira temporada é um pouco abaixo assim, de gols, Até pela adaptação pela também, né? adaptação, entendeu? E ainda eu acho que eu falei pra alguém, algum funcionário do CRB, que sempre meu ano seguinte eu consigo ficar melhor fisicamente, melhor em forma, consigo me ambientar melhor. E antes de começar o ano, eu tive uma conversa até com o Barroca na sala dele. Conversei com ele, ele perguntou o que eu almejava nesse ano. Eu fui sincero para ele, eu almejava aumentar meus números de gol, aumentar meus números de assistência e ajudar o CRB. E já são 7 gols, espero marcar mais gols, espero marcar mais assistências e que só tenha a ganhar o CRB, né? Você falou do Barroca, já vou entrar nesse assunto. O Barroca teve bons números com o CRB, né? Conquistou o título estadual, um título histórico para o CRB, para o estado de Alagoas como um todo. E agora chega o Fábio Matias. Tem muita diferença no trabalho dos dois, entre o trabalho dos dois? Se sim, qual é? Como é que você avalia o trabalho do Barroca, a diferença entre eles? Cara, são parecidos. O Barroca teve a história dele aqui, né? Uma história muito bonita, onde ele conquistou, né? O pentacampeonato, que a torcida almejava muito, o clube almejava também bastante, nós atletas também, então ele conquistou. É um treinador que muito bom, um treinador parceiro também, um treinador que teve sua história aqui no CRB. Agora com o Fábio, é um treinador também muito bom, comissão muito boa também, que é o Capela e o Lucas. Então, que só tem a ganhar o CRB. Então, eles vieram aqui com uma fome, uma sede para arrebentar mesmo, para botar o CRB no topo. E já são o quê? 4 jogos e eles estão invictos. Então, é uma comissão muito boa, uma comissão muito competente, que só tem a ganhar o CRB. A gente já falou de torcida, acho que de estrutura também do clube, assim, acho que só tem coisas boas para falar, mas tem um desejo da torcida que a gente sabe que é o acesso à Série A, né, Douglas? E você com essa experiência de jogar em times que já subiram, times da Série A, times que brigam para subir, na sua opinião, o que é que falta para o CRB conseguir esse acesso? Qual é o caminho que falta para o CRB trilhar ali para enfim conseguir esse acesso à Série A? Cara, falar da estrutura do CRB é uma estrutura muito boa, melhores que outros clubes aí, até que estão na Série A. Sim. Eu acho que você já ouviu falar. Então, o que falta para o CRB chegar na Série A é equilíbrio, né? Agora eu acho que com esse G6 já Playoff, fica, né? com esses playoffs já fica melhor, né? Então, tu estando ali no G6 já briga por uma vaga pra Série A, porque ano passado a gente ficou em sexto, eu acho. Em Não foi? sexto. Em sexto, se fosse Esse ano desse já ano, brigaria já pelo brigaria playoff. pra Série A. Então, eu acho que o que falta agora é ter equilíbrio, né? Eu acho que a gente está agora focado em fazer esse segundo turno melhor do que foi o primeiro turno, buscar fazer as vitórias dentro de casa e sempre estar pontuando fora de casa. Então a gente tem tudo para fazer um excelente segundo turno, para, se Deus quiser, colocar o CRB na Série A. Falando desse segundo turno, no jogo do que marcava o início do retorno, que foi a vitória contra o Vila Nova, o CRB amassou assim o Vila Nova, não deu espaço para o time criar nada.
e você entra ali no segundo tempo no lugar do Mikael, né? Que é um centroavante de ofício. A gente tá acostumado a ver o Douglas Baggio jogando pela beirada, mas nesse jogo especificamente você entrou como falso 9. É uma função que você já fazia, você se sente bem para fazer, que eu acho que até o Fábio tinha falado numa coletiva sobre isso, que poderia utilizar você também como falso 9. E que dá um espaço maior para você no elenco também, né? Se não Sim. tá indo pelo lado, entrando como homem de referência, é uma posição que você se sente confortável de jogar? Cara, meu início da minha carreira foi como 9. Aí depois, quando eu fui profissional, comecei a jogar pelos lados. Eu consigo jogar nas 4 posições, né? Eu consigo jogar como 9, como beirada e como meio campo. Essa função de 9 eu me sinto muito bem também. Venho treinando bem nessa posição que o Fábio tá me testando. Tive a oportunidade de entrar já no jogo contra o Vila Nova. Teve um jogo contra o Atlético também que jogou o Luiz Felipe de 9, mas quando o Luiz Felipe saiu, Sim, eu fui para 9 sim. também. É uma função que eu me sinto bem, é uma posição ali que eu sei fazer bem também. Não sou como o Mikael, um 9 mesmo ali, né? De área, O homem é né? um trator, De área, né? Assim. Mas assim, eu sou um 9 de movimentação, de ataque ao espaço, de vir no pé. Então é uma função que eu me sinto bem também ali fazer. Nessas 2 temporadas que você está fazendo aqui pelo CRB, qual foi o melhor momento que você viveu, se der para pontuar assim, esse jogo aqui foi assim, foda, marcou a Você carreira. tá falando do jogo? Pô, você escolhe, se for jogo ou momento que for extra-campo, enfim. Aham. E o pior momento, assim, que você diz, pô, isso aqui poderia não ter acontecido. Cara, o melhor momento assim foi. Eu vou te falar assim, ano passado eu tive um jogo contra o Novo Horizontino, né, no Rei Pelé. Foi um jogo ali que a gente tava 6 jogos sem ganhar. Pressão, torcida, e tal, tava voltando até de lesão. Aí esse jogo eu tive a oportunidade de jogar titular. Foi um jogo ali que eu fiz 2 gols contra a minha ex-equipe, então foi um momento que ficou marcado ali também. E um momento desse ano que ficou marcado foi na final contra o Asa, no primeiro jogo ali. Foi onde a gente começou ganhando, né, com o Mikael, Sim. fez 1-0. Daí teve o pênalti ali também. Aí, pô, eu fiquei até um pouco nervoso pra bater esse pênalti, né, cara? Porque tava 1-0. Eu tinha que fazer, porque assim, já não matava o Asa, mas assim, abrir 2-0 Sim. num primeiro jogo, então foi um momento ali que eu me concentrei muito, assim, pra fazer aquele gol, pra dar até uma vantagem, uma certa vantagem, assim, pra gente. Foi um momento, assim, que marcou esse ano, assim. Teve algum momento ruim, assim? Um momento ruim que foi os 11, acho que foram 11 jogos que a gente ficou sem ganhar esse com ano, o não foi? Barroca Com o ainda, Barroca, né? Foi. Foi um momento ali que, cara, não dava nada certo. Então foi um momento muito ruim, assim, muito complicado. Mas assim, o grupo foi muito forte nesse momento, assim, sabe? O grupo foi resiliente ali, sustentou e deu a resposta. E era isso que eu ia falar. Teve essa fase dos 11 jogos, teve aquela fase ali perto do mata-mata do Isso. Alagoano, que também foi Foi doído. dorido. Aquela derrota no último jogo pro Isso. Coruripe brigando para não Sim, cair sim. no estadual. O que é que vocês conversavam? Como é que estava o grupo nesses momentos? E o CRB pode até ficar sem vencer de novo. Como é que vocês fazem nesse momento para se fechar e se blindar? Lembro que até teve uma coletiva no Ninho do Galo, que Isso. os jogadores foram para lá, o alemão assumiu a Isso. palavra e falou. Teve essa no jogo contra o Coruripe, que o grupo se fechou, voltou do vestiário para poder sair em defesa da comissão técnica, né, Sim. do departamento de futebol. Como é que vocês conversam nesses momentos e tentam passar por isso ali todo mundo junto? Cara, depois desse jogo contra o Coruripe, não foi? Foi. Que a gente perdeu, foi de virada 2-1, né? Finalzinho do jogo. 2-1. A gente teve. A gente se reuniu ali depois desse jogo. Eu até falei para acho que foi 3 amigos ali do time ali. Eu cheguei neles e falei, cara, beleza, aconteceu assim, mas, cara, eu não tenho dúvida que a gente vai chegar na final e vai ser campeão. Aconteceu, a gente tem que se fechar. É um grupo muito experiente, junto com os mais jovens também, mas é um grupo muito experiente, um grupo que sabe lidar até com a pressão. Porque nesses momentos assim, tem jogador que sente, né? Tem jogador que não vai mais não. Esse grupo deu a resposta. Eu acho que a gente sentou, conversou, se cobrou, que é o mais importante. No meio de futebol tem que ter cobrança. A gente se cobrou, mas sabendo que a gente ia dar uma resposta pro torcedor. E foi aí que, depois desse jogo contra o Coruripe, a gente teve a semifinal contra o nosso rival, a gente eliminou o nosso rival e foi um Joguinho bom de jogar. joguinho bom de jogar. Tava doido pra jogar esse jogo aí. A gente conseguiu ganhar os 2 jogos e conseguimos o pentacampeonato. Você falou da final contra o Asa, que teve aquele pênalti lá que você bateu. No começo do ano, quando você ainda estava como titular,
Você era a principal opção do Barroca Sim. para bater pênalti, né? Essa é uma questão que você já trabalhava, você desenvolveu aqui no CRB, sempre foi uma característica sua. Como é essa relação sua com a Sempre batida foi de pênalti? minha característica mesmo de bater pênalti. Desde a base mesmo, eu sempre batia pênalti. No profissional, eu já bati vários pênaltis e não perdi nenhum, então tô bem. Tá invicto, Tô né? invicto. Até agora tô invicto. Na base, cara, vou até contar uma história rapidinho. Na base teve uma final Santa Cruz e Sport, na infantil. Infantil ainda, era... Futsal. Não, campo mesmo, Foi campo? sub-13, sub-12. Foi daí que eu te falei no início, eu falei que Sim, teve um sim. empresário que tá vendo. A gente foi final nesse jogo aí. Foi pra disputa, teve o pênalti, tava 2-1 no tempo normal. Aí teve um pênalti aos 45 do segundo tempo, finalzinho. Aí se eu fizesse o gol, ia pra disputa de pênalti. Se eu perdesse, a gente não ia ser campeão. Aí eu fui lá, caraca, pum, bati e fiz. 3-1, aí foi pra disputa de pênalti. 5-4 pro Sport, quem perdeu o pênalti? Eu. Falei, caramba, Na mano, decisão na de decisão pênalti. de pênalti eu perdi 5-4, cara. Eu falei, caramba, mano. Aí os caras veem o negócio do Roberto Baggio, né? Sim, Aí pega, pô, por que foi bater logo o Baggio? para decidir, né? Então, mas sempre foi uma característica mesmo. E eu treino bastante, assim, sabe? Sempre tô preparado. Ano passado teve um pênalti, né? Que foi contra o Atlético Goianiense aqui no Rei Sim, Pelé, sim. que eu bati e fiz. Contra o Santos lá eu não tava no jogo, tinha acabado de sair, mas aí a gente até perdeu o pênalti. Mas eu treino bastante mesmo, é a minha característica de bater mesmo, assim, sabe? Só para aproveitar e pegar o gancho aqui, já lhe mostrei antes, mas queria que você avaliasse aqui. A gente vai botar na tela aí para vocês assistirem, mas pô, ó, isso aqui é nosso rachinha lá de quinta. Diz ele que bate bem. Queria que você avaliasse a batida, pô. Ó. Tem muito mistério não, e aí? Pra ficar, não, batida foi bem, mas pra ficar melhor ele não tinha que sair na foto. Tinha que ser do outro lado, né? Tinha que ser do outro lado. Fui humilde que o goleiro é meu parceiro. Fui humilde que o goleiro é meu parceiro. Ele não tinha que sair na foto, mas foi bem O batido. padrão é esse Foi aí. bem batido, foi bem Padrão batido. Douglas Baggio é esse. Padrão Né? foi esse. Forte no canto. Ô Douglas, já que a gente foi por esse lado aí da resenha, nesse grupo do CRB, quem é o cara mais resenha ali do vestiário que você diz, pô, esse bicho aí é embaçado? Cara, E quem é o mais chato também? Sempre tem aquele sempre chatão tem lá, o mais né? chato, né? Cara, o mais resenha, tem vários resenhas assim, mas o mais resenha, cara, eu vou te dizer aí é o Dadá. O Dadá é Ele gosta da resenha. ali é resenha, ali ele gosta da resenha, ali é... Eu sempre vejo nos comentários da foto tirando uma onda com alguém. Ele. Mikael também, o resenha também. Cada um tem a sua forma de resenha ali, sabe? E o mais chato, mais cabuloso, assim, do O mais elenco. chato. O mais chato, cara, o mais chato. Vamos ver, calma aí. O mais chato. Tem um chatinho ali no time ali. Deixa eu ver os mais Aqueles chatos. ranzinhos, né? Tem, ixi. Deixa eu ver aqui. Mas o nosso grupo é muito bom, cara. Mas, caramba, velho. O mais chato, velho. Vamos ficar em cima do muro, pô. Não, vou falar, mas caraca, mano. Ó, vou te falar o mais... É porque ele é chato dentro de campo, assim, Sim, sabe? sim. É o Thiaguinho. E Cara, é? não tocar a bola nele, esquece. Não tocar na bola nele, ele fica louco, Vai embora do jogo falando Moleque, ainda. meu parceiro do bem, amo demais ele, cara. Um moleque sensacional, joga pra caramba, mas caraca, que se não der a bola nele, ele faz um movimento. Se não der a bola no facão pra ele, ixi, é cama demais. Ranzinza. Ô Douglas, e você falou que o grupo é muito bom, o grupo tá fechado. A gente tá no início do retorno, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, no início do retorno. Qual é o pensamento, o objetivo do grupo? Chegar no G6, G4 ainda dá, tem um turno inteiro pela frente, mas como é que vocês pensam, planejam assim, a longo prazo, pensando lá na frente, na última rodada da Série B, o que é que vocês querem e de que forma vocês querem construir isso? Cara, assim, vou ser bem sincero, bem assim, sabe? O quê? Agora eu acho que tá no momento que já definiu, eu acho. Acho que já definiu quem vai brigar e quem vai brigar lá embaixo. Eu acho que, não agora, mas eu acho que no próximo jogo já vai definir. Eu acho que a gente tem que encarar agora como se fosse, cada jogo, como se fosse uma final, como se fosse uma decisão. Eu acho que a gente está num momento bom, momento muito bom, onde 4 jogos sem perder. São 3 vitórias e um empate, né? Então a gente está num momento bom. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, né? Nesses momentos não pode também se empolgar muito, né? Não se empolgar muito. Acho que a gente tem que trabalhar bastante, como a gente vem fazendo, cara, dia a dia. Nosso dia a dia é muito bom, o grupo está fechado. Eu acho que... Acho não, temos tudo para fazer
um grande segundo turno, e se Deus quiser ficar ali entre os 6, lógico, a gente vai buscar ficar entre os 2 ali para subir direto, mas o nosso objetivo é estar ali entre os 6 para, se Deus quiser, a gente conseguir essa vaga para a Série A, que é o sonho de todo torcedor, é o nosso sonho também de colocar esse clube na Série A. E nesse segundo turno, né, por conta do primeiro turno, enfim, do resto da temporada, alguns jogadores, alguns companheiros seus chamando a atenção do mercado, né, tendo a sair. Rola alguma resenha e dizer, meu irmão, fica aí, pô. Mikael, que tá mais em evidência, né, metendo gol todo jogo também. Pois Mikael. Não tem como não chamar a atenção. Rola alguma conversa entre vocês ali nesse sentido? Cara, eu acho que é normal, né? Não só aqui no CRB, em outros clubes também. Quando o jogador tá muito bem, quando o time tá muito bem, vai ter ofertas, vai ter conversas, vai ter negociações. Vou falar do caso do Mikael, tomara que ele fique, né? É um jogador muito importante pra gente, é um jogador que tá fazendo muitos gols, ajudando muita gente, é um excelente jogador. Mas sempre rola ali uma conversa, fica aí, pô, vamos subir junto com o CRB, vai pra onde? Fica aqui, fica quietinho aqui, pô, vai, se subir, cidade boa, vai subir, vai ajudar todo mundo, fica tranquilo. E o Mikael é muito engraçado, assim, você acompanhar o processo. Engraçado pra quem tá de fora, né? Pra ele foi uma barra da porra. Mas, assim, eu lembro quando o Mikael chegou, com pouco tempo, enquanto tava como setorista lá do CRB, conversando com o Irala. Aí ele disse, meu irmão, você vai ver, esse cara, esse ano talvez não, mas ano que vem, meu irmão, a potência que esse cara tem no chute, a força física que ele tem. E ele ainda tava gordão, pô, naquela época lá, no começo. Ele disse, meu irmão, espere que você vai ver. Aí, rapaz, desconfiado, né? Rapaz, será? Mas se ele falou, beleza. E o Irala é. Sim. O Irala é referência, né? E aí, dito feito. Depois o cara deslanchou. Cara, eu conheci o Mikael na época do esporte, assim. Mas eu não acompanhei muito, mas já conhecia ele. Mas quando eu cheguei aqui no clube ano passado, eu vi ele assim, ele, daquele jeito dele, pesado, gordo, eu vi assim, cara, esse cara é diferente. Eu falava pra ele, pô. Eu chegava nele e falava, pode até perguntar pra ele, eu chegava nele e falava, vai, cara, dá muita moral pra ele, vai, você é fera, você joga pra caramba. E ele lá batalhando pra perder o peso dele. Foram 2 anos também. Pressão do caramba, né, da torcida com ele. E ele lá, trabalhando em silêncio, respeitava quem jogava, quando entrava, dava a vida também. Mas a gente sabia que ele não tava no auge dele, assim, fisicamente, né, cara? Sim. Mas ele sempre, nunca deixou de correr, nunca deixou de nada. Sempre dando o seu máximo do jeito dele. Cara, mas esse ano ele tá surreal, cara. Tá surreal. Assim, imagina ele assim ano passado. Aí a gente subiu ano passado. E o outro problema na chegada do Mikael, né, pra ele começar a jogar, ainda lembro que foi a saída do Anselmo, que apressou ainda mais o processo. Entendeu? Ele tinha chegado pra, não, ele vai trabalhar, quando ele estiver pronto, ele vai ganhar oportunidade. Aí ele já foi pra um jogo fora de casa, não sei se foi contra o América, não foi lembro. Contra o Atlético, foi no primeiro jogo que eu fiz o gol. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E aí, esse processo todo foi atropelado, porque o CRB precisava de um atacante, pô. O Anselmo tinha saído. Mas ele é um cara, você é louco, ele é nível Série A, assim. Cara, um centroavante, você é louco. E outro assim, é opinião minha, né? Sim. E outro cara que eu também, enquanto eu tava acompanhando, já via que era um cara diferente, e eu acho assim, tem vários, o Christopher é craque de bola, craque. Mas um cara, até conversei com ele quando a gente tava fazendo o Alagoano lá pela TV, no dia da final, uma história que me pegou muito, sabia da história toda do Daniel com o filho dele. Ele ficou aqui, o cara recebendo crítica pra caramba quando ele ia bem. Tá, e aí ele enfrentou isso tudo no pentacampeonato lá, até conversei com ele, chorou durante a entrevista. Foi um momento muito, muito diferente. Foi muito difícil, né, cara? E aí o cara suportar tudo isso, meu irmão. Deu a volta por cima, né? Danielzinho também é outro também, craque de bola. Conhece o Danielzinho das antigas. Das antigas, a gente se enfrentava muito no Rio lá, Flamengo e Fluminense. Craque de bola. E teve essa situação aí do filho dele, né? Mas ele, cara, ele foi guerreiro pra caramba, a família dele também. Foi lá, participou, foi campeão. Então isso aí é sem explanar nada pra ninguém, trabalhando. Chegava lá no clube também tranquilão, silêncio, sem faltar treino. E trabalhava pra caramba. Cara, sensacional. Eu abri lá no Instagram pra pergunta da galera. E o Iverson, você deve conhecer, meu parceiro, que é jornalista também, falou sobre o momento que você estava lá no Novo Horizontino, né? Ele perguntou disse que nos bastidores comenta-se muito sobre os bichos do Novo Horizontino, pagamento de bicho, e que sempre foi um dos maiores da Série B. Inclusive, o que se tem de informação é que são pagos individualmente e não coletivo para dividir depois. Você que jogou lá por 3 temporadas, pode confirmar isso? Era assim mesmo? Isso faz alguma diferença? Dá aquela motivada para o jogador? Cara, eu vou falar do ano que eu passei lá, uns 3 anos que eu estava lá, né? Cara, bicho surreal, assim. Nem clube de Série A
pagava o bicho que ele, nessa época eu tava lá, pagando lá. Na época a gente, exemplo, na época que a gente tava brigando para subir para a Série A em 2023, era bicho altíssimo. Falar de valor aqui, chegou na reta final ali, ele pagava 10 mil para cada jogador, assim, sabe? Quem jogava. Ele tava nesse nível aí, 10 mil, era 7 Pra mil. subir mesmo. Pra subir mesmo. Pra subir mesmo. Hoje eu não posso falar porque eu Sim, não tô sim. lá e eu não sei como é que tá funcionando. Mas na minha época era isso. Era isso mesmo. Eu vejo muita gente falar aqui do CRB, que o CRB não paga bicho. Eu nem precisa entrar no assunto se você não quiser. Que é por isso que o CRB não sobe, que, enfim. Não, Você acha que isso não, é isso- determinante? Não, isso aí não é E isso, não. outra coisa que eu também ouvi, eu sei que assim, qualquer jogador vai rebater isso, e eu também acho que não tenha sido. Aquela derrota lá contra o Londrina, né, os 5-0. Tem muita gente que fala, ah não, pô, foi pra derrubar o Barroca, sendo que em outros momentos os jogadores saíram em defesa do treinador. Sim, Então, não faz muito sentido. O que foi que aconteceu naquele jogo ali? É porque a torcida, muitas pessoas assim de fora pensam, quer derrubar treinador, Sim. mas não é isso, cara, não é isso. Até porque a gente brigou, vocês viram, a gente brigou pelo Barroca aí esse ano umas 2 vezes, eu acho. Cara, foi um dia que o time não tava legal, aconteceu, assim, não pode acontecer numa Série B, levar de 5-0, a gente não tem que achar isso normal. Eu acho que foi um acidente ali de percurso mesmo, né, cara? Eu acho que foi um jogo muito pra ser esquecível, assim, cara. Foi um jogo que eu me senti envergonhado, não só eu, mas meus amigos, meus colegas de profissão também se sentiram assim também. Mas também foi ali que, depois dali, foi que nosso time se fechou e Teve a virada de teve chave. a virada de chave, né? Opa, foi assim, eu acho que às vezes essa derrota foi pra gente, pra acordar, é o que eu acho também. Pode ser assim também. Mas essa derrota aí tem que ser esquecível. Agora a gente tem que pensar em mais pra frente mesmo. Deixa pra lá, né? Deixa essa derrota de lado. Não gosto nem de lembrar. Alguém lembrou essa derrota no vestiário algum dia desse. Aí o Dadá falou: esquece isso, Não toque cara. nesse Não assunto toque nesse chato, assunto, não, cara. Mas eu acho que é melhor não tocar nesse assunto. Já passou. A gente fica magoado, fica triste, mas já passou. A gente agora tem que. Nosso momento. O nosso momento é muito bom. É feito eu falei. A gente não tem que se empolgar com esse momento, mas também tem que aproveitar, tem Valorizar que o momento. valorizar o momento, né? Porque assim, trabalhar com vitória, trabalhar com exemplo, pô, são 4 jogos, 3 vitórias, isso é muito bom, pô. Pra ir o cara ir trabalhar, pegar seu carro, sair pra trabalhar, ambiente bom, ambiente leve, isso aí é muito bom, pô. Não só pra gente, mas também pros staff, comissão técnica, pros fisiologistas, pros nutricionistas, pros médicos, isso aí é muito bom. Até pra torcida também, né? Exatamente. Ô Douglas, e você falou aí de ambiente bom e tal, o que é que você tá achando de Maceió? Morar aqui, viver aqui, né, junto, perto da torcida do CRB, assim, uma cidade pequena, relativamente pequena, você tem contato direto com o torcedor na rua, mas como é que vocês se sentem assim, aqui, você e sua família, com essa vinda pra cá pro CRB? Cara, eu nunca tinha. Só tinha vindo aqui pra jogar contra o CRB, CSA. Cara, morar aqui é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ajuda, né? Ajuda. Eu, minha esposa, minhas 2 filhas, ama Maceió, não tem nada para reclamar de Maceió, de Alagoas. A gente foi bem recebido aqui. Onde eu moro aqui no prédio, a gente foi muito bem recebido pelas pessoas. Nos acolheu muito bem. Não só aqui, mas também no clube também, é um clube que eu me sinto muito bem de ir trabalhar, são pessoas muito, muito legal assim, sabe? Então, não tenho o que reclamar de Maceió, minha família ama Maceió, minhas filhas estão bem adaptadas aqui na escola, elas falam até que querem morar aqui, Ficar aqui de vez por causa das amigas, mas vamos ver. Ô Douglas, pra gente caminhar pro final, tem mais uma pergunta do Instagram, do Gerson Costa, volta quando pro nosso Mengão? Nosso não, dele lá, Até né? flamenguista, Dele lá, flamenguista, nosso Mengão, pô. Nosso não, nosso dele lá. Cara, eu tenho... Tem esse desejo ainda de... Cara, eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo, né? Foi um clube que me revelou. Foi um clube onde eu passei, 8 anos ali de cá, 7 anos, assim, 8, 7 anos. Então, fui muito feliz ali dentro. Foi um clube que eu me senti em casa também. Cara, tá nas mãos de Deus. Se for um dia para eu voltar pro Flamengo, vou agradecer. Se não for também, vou agradecer da mesma forma. Então, vamos ver. Só pra gente fechar, primeiro agradecer mais uma vez pela Eu que disponibilidade, agradeço. por aceitar o convite. Como eu falei há pouco tempo, no começo do ano você era titular absoluto, né? Thiaguinho estava lesionado também, Isso, passou um isso. tempo afastado.
Como é que você encara esse momento? Sei que todo jogador quer jogar, todo jogador quer entrar. Isso te incomoda? O grupo te ajuda também a entender esse momento de que, porra, talvez seja melhor eu entrando no segundo tempo e agora até como a gente falou, mudando um pouquinho a posição, jogando como falso 9. Como é que você encara esse momento? E como é que foi pra você ver essa mudança, assim, essa formatação de, porra, esse jogo eu vou ter que dar uma segurada, vou ficar no banco. Como é que você trabalha isso na sua mente também? Cara, eu sou um cara muito positivo, assim, sabe? Tive meu momento ali de titular, né? Onde o Thiaguinho tava lesionado. Tive meu momento de participar, de fazer gols, time ganhando. Meus companheiros me respeitaram, né? Respeitaram o meu momento ali, onde eu estava muito bem. E chegou um momento ali na Série B que eu tive uma oscilação e não estava bem. Daí o Barroca me tirou do time e colocou o Thiaguinho. E o Thiaguinho começou a render também nos jogos, começou a jogar bem. E eu tenho que respeitar ele, porque quando eu estava jogando, meus companheiros estavam me respeitando, então eu tenho que agir dessa forma, né? Como eles estão jogando e eles estão bem. Eu tenho que respeitar, lógico, a gente quer jogar, né? Sim. Todo jogador quer estar participando, quer jogar, mas assim, tem que ter um respeito, né, entre nós ali. Então, eu respeito muito meus companheiros, eu entendo, exemplo assim, se tá bem, tem que jogar. Mas assim, exemplo, Dadá, Mikael e Thiaguinho, os três estão muito bem, né? Os três estão muito bem. É eu trabalhar dia a dia, mostrar também que eu tenho potencial de estar iniciando uma partida, mas assim, respeitando sempre os três, porque os três estão muito bem, cara. Então o que eu tenho que fazer é mostrar dentro de campo, é mostrar no meu dia a dia, mostrar pro Fábio que eu mereço também uma vaga de titular. É quando tá no jogo, quando entrar, mostrar que eu mereço estar de titular, mostrar o meu valor, mostrar que eu sou capaz. Mas assim, eu sou muito tranquilo em questão a isso, porque eu trabalho dia a dia assim para quando a oportunidade aparecer de novo de estar iniciando uma partida, eu estar bem preparado mentalmente e fisicamente para dar a resposta, porque é dentro de campo que tu tem que dar a resposta, né? É isso. Douglas, brigadão mais uma Valeu, vez. Thiagão. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Eu encerrei com o Albino dessa maneira, mas deixa eu pedir a você que está aí para se inscrever no canal, deixar o like aqui. Vou fazer a minha parte, mas como eu disse ao Albino, eu não peguei pênalti contra o Santos. Eu peguei pênalti do Zé Ivaldo. Não tirei aquela bola no canto do Neymar, no seu caso. Eu falei pro Albino assim, cara, você pensou em pegar o pênalti do Neymar? Eu perguntei pra ele. Passou na sua cabeça ali quando o Neymar foi bater o pênalti? Ali é loucura, ali surreal, não né? dá, Surreal. ali não dá. Mas, no seu caso agora, eu não fiz 2 gols no meu ex-clube, até porque não tem ex-clube, eu não decido no pênalti, só no racha de quinta, no racha eu resolvo. Então, por favor, dê essa força, peça pra quem tá em casa acompanhando a gente, se inscrever no canal, deixar o like, porque você tem moral, eu não tenho não, por moral aqui é sua. Só deixar o like, né? Deixar o like, se inscrever no canal com as coisas de sempre. Se inscreva aí no canal, deixa o like, tamo junto, galera, é nóis. Valeu, Douglas. Valeu, Thiagão. Valeu, meu irmão.